Presidente, de Andrés para cá, né? Andrés, Gobi, Roberto, Andrés Duílio. Quais tiveram as contas reprovadas, hein? 5 mandatos. Só o todos Andrés tiveram, 2. né? Nem todos tiveram. Acho que foi só o Andrés que teve Só uma... o Andrés. Andrés ano, né? 2020. Tá, então isso que eu não, Se não me isso que eu engano. não consigo entender. Um presidente... E o Augusto Quesada também. E o Augusto Augusto, agora, né? e o É. Augusto agora, bem lembrado. Um presidente que tem... São 3 anos de mandato. O presidente que tem no primeiro ano a conta reprovada, ele continua no cargo, certo? Quer dizer, a reprovação das contas não impede que esse presidente siga no cargo. Impede, sim. Tanto é que o... Mas o Andrés teve reprovado... Ele já não estava mais no cargo. A votação do Andrés não depois ocorreu já saiu. por conta da Presidente, pandemia, Quesada. Aí vamos concordar. Como é que se reprova a conta de um presidente que não está mais lá no cargo? Isso também é um negócio exato. que não é. Acho que foi devido à O senhor pandemia. concorda? Foi devido à pandemia, se atrasou, né? Aquele problema da pandemia, e ela foi julgada só no ano A subsequente. reprovação das contas de um presidente não é motivo para um impeachment também? Sim, tanto é que foi. Então, Sim. para expulsão também? Então, nesse caso, por exemplo, do presidente afastado agora, Augusto? o Augusto, foi as contas... Reprovação das contas. Reprovação Presidente, das contas e a questão lá da vai de bet, não foi isso? sim, Foi. exato. Presidente, deixa eu tocar em mais um ponto sensível aqui do Corinthians, que é a base. A base do Corinthians. A base que sempre revelou jogadores, rendeu dinheiro para o clube, mas que nos últimos anos tem feito praticamente nada, quase nada. Né? Enquanto os rivais aí do Corinthians têm revelado jogadores, têm feito dinheiro com a base, o Corinthians praticamente parou. Porque a gente sabe que a base também sempre foi um terreno dominado por algumas pessoas, por algumas figuras que deixaram o Corinthians numa situação ruim em relação à base. O que o senhor pensa em fazer em relação à base? Qual que é o projeto do senhor para isso? E principalmente, quais são as pessoas que o senhor gostaria de ter na base para comandar o futebol da base do Corinthians? Sabe o que acontece, Capriotti? Muito se fala em pessoas, né? Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma organização, método, disciplina, arrumação. Então, o que nós estamos fazendo na base foi, primeiro, não deixar mais empresário encostar na base. Então, nós fechamos as portas. Em 2 meses o senhor fez isso? Fez isso, fechou as portas. Por que fechou as portas? Porque o empresário ia lá, entrava a hora que queria e conversava com os jogadores, conversava com o do Corinthians lá dentro, tá, os técnicos. E às vezes ficava uma situação até difícil para os técnicos trabalharem. O que nós fizemos? Fechamos. Qualquer negócio que se faz hoje no Corinthians é feito no Parque São Jorge, é conversado lá junto com o jurídico. Não tem mais o executivo lá da base, não trabalha mais sozinho. Ele trabalha junto com o jurídico. Nós fechamos a primeira porta. A segunda porta que nós fechamos lá, pegamos todos os jogadores e aí nós fizemos, para não cometer nenhuma injustiça, nós pegamos e fizemos... pedimos para verificar tecnicamente quem poderia continuar, quem não. Nós encontramos lá 36 pessoas, 36 jogadores que não tinham condições de chutar uma bola. Então nós pegamos esses e já afastamos. Contratados por quem? Foi contratado em várias gestões aí que está no clube lá. Quem era o responsável pela base nessa época? A maioria foi contratado na gestão 2024 aí, do ex-presidente. Diretor Claudinei Alves, Valmir Costa, presidente Augusto Melo. Ainda sobre isso... E aí eu digo o seguinte para você, quem assina é o presidente. Vários contratos foram lá para eu assinar com 60%, 60-40%, 70-30%. Eu não assinei. Então é o presidente que assina. Eu não quero falar aqui de Mas é o presidente que põe o responsável pela base também, ele não é? põe, mas depois ele tem que assinar também. A assinatura final é do presidente. Presidente. Todos os contratos que foram lá para eu assinar foram todos com 90-10. Todos os contratos foram 90-10. Se tiver um clube participando, suponhamos, um clube participa, então a gente dá 80-20, dá 10 para o clube, 10 para o jogador e 80% para o Corinthians. Todos os contratos daqui para frente estão dessa forma. O Corinthians está mudando, o Corinthians está se transformando. O Corinthians agora está
transformando de tal forma que nunca se fez isso no Corinthians até hoje. Ô, presidente, Ouvi mas esse com todo discurso do respeito Augusto ao Melo senhor, umas 200 vezes também. Peraí, com deixa eu todo terminar. respeito ao senhor, Deixa eu porque o terminar de Augusto falar. também falava isso na campanha, Então vai lá presidente. ver, vai sentar na mesa comigo, eu te mostro. Não, Eu é quero- porque eu não assim, quero- o corintiano, eu não quero só falar o porque eu corintiano não já sou de está falar. cansado Eu não desse- estou falando que eu vou fazer, eu estou falando que eu estou fazendo. É Então, diferente. O senhor tem muito trabalho para fazer, não é, presidente? É muito ano e mês, trabalho, se o senhor mas- continuar. Porque o corintiano acreditou no Augusto e deu no que deu, não é? Por que o corintiano tem que acreditar no senhor? Não precisa acreditar em mim, é só esperar o tempo. Deixa o tempo correr, depois vocês falam. Vamos lá, Fabiane. Presidente, Deixa só o Fabiane completar aqui. se você, na possibilidade do senhor ser eleito nas eleições indiretas do Conselho Deliberativo e permanecer no comando até o final de 2026, o Alex Brasil, executivo das categorias de base, está garantido no cargo? E uma segunda, a auditoria da Ernst Young demandava um pagamento para ser realizado para que passasse um pente fino em tudo que ocorreu no clube nos últimos anos. O senhor pretende efetuar esse pagamento à Ernst Young para ter esse serviço disponibilizado? Nenhuma pessoa está garantida dentro do Corinthians. Se não estiver executando o trabalho dentro do que foi estabelecido, não vai continuar conosco. Ninguém. Então, o trabalho é assim. Tem que ser feito, tem que ser pré-estabelecido e tem que ser cumprido. Se nós não fizermos isso, nós não resolvemos o problema. Vista, o Romeu Tuma Júnior disse que 8 mil ingressos eram desviados das bilheterias do Corinthians em jogos do time na Neoquímica Arena. Para onde iam esses ingressos? Então, a gente não conseguiu descobrir. Deu para verificar. Então, presidente, mas 8 mil ingressos não somem assim. Então, tem um rastro, tem um caminho. Não é possível Não, isso. A gente acabou descobrindo porque o que aconteceu? Veio o facial, e o facial a gente começou a perceber que tinha ingressos que era disponibilizado para a torcida, era ingresso disponibilizado para torcedores, para associados, para conselheiros. E a gente foi tirando isso. Hoje nós conseguimos buscar já 3.500 ingressos aproximadamente. Eu não lembro o número correto, mas por volta de 3.500 ingressos nós já colocamos na plataforma do sócio-torcedor. E vocês perceberam que durante esse período do facial já, a gente tinha ingresso a vender até na véspera do jogo, coisa que não acontecia antes. Esses ingressos subiam de forma que nós estamos descobrindo. Eu acho que tenho certeza absoluta que breve nós teremos resultado. Qual é a maior farra no Corinthians? Do cartão corporativo? Dos 8 mil ingressos fantasmas? Ou do estacionamento, presidente? Eu acho que, como eu disse lá para vocês, da caixa d'água, os furos, são muitos furos. E nós Esses são 3 furos, né? São 3 que nós temos que tampar. São quantos furos lá, hein? São muitos. Então a gente tem que buscar tirar todos esses furos aí que eu falei já na entrevista. Um furo é o estacionamento, outro furo era os ingressos, outro furo era pessoas pedindo muita coisa para o clube que não tem mais. O presidente chegava, tinha 15, 20 pessoas para atender assim de imediato. Diminuiu. Hoje a gente tem, para subir, tem que se apresentar para subir. Agora não sobe mais direto. O senhor depois, por favor, mostre para o Capriotti, para o Pretz e para o João aquilo que o senhor mostrou para mim e para o Luiz Fabiani, porque aquilo é um escárnio, né? Em relação ao estacionamento. Quanto de dinheiro que os presidentes gastaram nesses últimos anos? Aí tem de Duílio para cá, não é isso? Depois o senhor vê com calma, mas acho que... Se puder botar no YouTube, é bom isso aí, mostrar Esse lá no é YouTube, um número Esse número já absurdo. Eu me saiu. agachei para Mas ver, eu quase não consegui me levantar. O que nós temos que fazer é o seguinte... Explica isso para a gente. É natural você ter o ingresso, por exemplo, lá o estacionamento, são 250 estacionamentos disponibilizados para o Corinthians. Então aí você fala, usa para que isso? Usa para o setor lá dos camarotes, que tem o camarote com 2 ingressos, aí tem 100 camarotes, são 200 aproximadamente lá, né? E outros, o futebol, sempre os jogadores podem pedir um estacionamento familiar. 250 de 3 mil vagas. 250 de 3 mil vagas. Tem. Essa ação do Departamento de Futebol. Isso. Não. É no contexto Diretoria geral. Todo mundo. Administrativo. Todo o clube, Todo o clube tem 250 disponibilizado para ele poder utilizar nos camarotes. Camarotes, por exemplo, vamos falar 100 camarotes vezes 2,
já dá 200. Sim. Porque todo camarote tem direito também a 2 estacionamentos. E aí, o que acontece? Já dá 200. Só que aí tem familiar de jogador que acaba indo, tudo, não tem problema nenhum. Só que durante o ano 2024, foi utilizado R$ 942 mil em estacionamento pelo Corinthians. Então, esse valor... Administração do Augusto 2024. 2024. E o do Willio, que é antes aí, o presidente? Aí 22, 23, não é isso? Mas é 180 mil durante o ano, contra 942 da gestão do mas na realidade nenhum centavo deveria ser utilizado. Essa que é a realidade, é isso? Então, aí que vem aquela história. A gente não soube explicar ainda de onde veio. Eu só sei explicar o que aconteceu nesses 60 dias. Não foi dado nenhum estacionamento gratuito. Mas o contrato? Gestão. Na minha gestão. Mas o contrato está como atualmente? Que é o contrato ridículo que o Corinthians tem na Neoquímica Arena de estacionamento, né? Será encerrado. Não vai R$1 pro Corinthians, é uma vergonha isso aí. Eu já expliquei para Sim, por favor. você o que acontece. Nós temos algumas propostas para a gente fazer a mudança no estacionamento, né? E essas propostas serão em carta fechada, porque são 5 ou 6 propostas, serão em carta fechada. Quem tiver o valor maior poderá levar e a gente... Mas a Índigo segue lá, presidente. É isso? A empresa que hoje comanda o estacionamento da Neoquímica Arena não teve o contrato rescindido por enquanto. Não teve, porque nós precisamos pagar o valor da quebra de contrato. É de R$11 milhões, é isso? Aproximadamente. Eram 9, se tornaram 11 por causa desses excedentes nas gestões do Willio e Augusto. Mas vai pagar esse valor. O senhor topa pagar esse valor. Não, eu gostaria de ter um parceiro para pagar esse valor. Melhor, vai tirar de onde, né? Pô, 11 milhas, né? Exatamente. Sim, mas perde 11 agora para ter mais lá na frente, né? Só que a situação, na verdade, a gente quer um valor muito maior do que esse, para a gente poder ter o direito de pagar esse valor aí. Mas por que terceirizar, presidente? Por que o estacionamento não ser do Corinthians e não de um parceiro terceirizado? Porque é uma mina de grana, né? Pode até ser. Eu precisava disponibilizar 11 milhões de reais, aproximadamente, para poder fazer isso, né? Eu acho que no momento nós não temos esse dinheiro para disponibilizar para poder pagar a quebra de contrato. Mas não tem um benemérito no Corinthians, como teve, por exemplo, no Palmeiras, como tem, por exemplo, no Atlético Mineiro. Tem um benemérito lá que com 11 milhões o Corinthians poder pagar isso a perder de vista, sei lá eu, para esse benemérito e recuperar essa receita que é muito importante e fundamental, presidente. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte, dependendo da forma que você organizar, dá para ganhar dinheiro, sim, mesmo tendo um parceiro, um cara que conheça profundamente o estacionamento, e você pode ganhar dinheiro. O Corinthians pode ganhar dinheiro, receber dinheiro antecipado também, para que a gente possa conseguir cumprir alguns gastos necessários, né? Gastos desnecessários não, necessário. Mas por esses valores que o senhor disse, tem mais de R$1 milhão que não era para o Corinthians ter gasto com o estacionamento. Aí eu pergunto para o senhor... 2024. Mas com o Augusto Melo e do Willio Monteiro Alves, são mais de R$1 milhão de dinheiro que não deveria ter sido gasto em estacionamento. E foi. Eu só pergunto, o senhor me parece realmente uma pessoa de boa vontade, querendo resolver algumas questões, mas o senhor é vitalício. Algumas não, vou resolver o Corinthians. Mas, presidente, o mais impressionante, como é que chegou nesse contrato? Como é que o Conselho aprova esse tipo de coisa? Isso que eu quero dizer. Os caras que hoje estão analisando... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo da Rádio Bandeirante, fazendo uma entrevista exclusiva com o presidente interino do Timão, Osmar Stable, que falou de vários assuntos, entre eles aí do estacionamento, do contrato do Memphis. Mas antes de falar desse assunto, antes de reagir, repercutir essas informações, vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians hoje na Neoquímica Arena pelo Brasileirão contra o Fortaleza. O Corinthians que treinou na última sexta-feira, fez um treino com jogadores mesclados, né? Alguns titulares, alguns reserva, e a informação que Dorival vai levar um time alternativo para esse jogo contra o Fortaleza. Fortaleza não está bem no campeonato, o Corinthians está mediano dentro do campeonato, né? Corinthians quer a vitória, mas não pode escalar o time titular, porque na quarta-feira que vem
tem o jogo de volta contra o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. E Dorival, pelo jeito, pelo que a gente conhece do Dorival, ele tá focado em Copas e não no Brasileirão. Até porque o Corinthians tem um time só, mas não tem um grande elenco. Então o Corinthians tem um time para disputar a Copa e não o Brasileirão. Porque o Brasileirão, ele é muito longo. Então é necessário que o Corinthians utilize outros jogadores, porque alguns jogadores serão suspensos, outros jogadores podem se machucar, e aí o Corinthians não tem qualidade suficiente para ter um elenco forte. O Corinthians precisa contratar? Urgentemente. Dorival Júnior já pediu contratação? Já pediu, mas o Corinthians hoje é um clube extremamente endividado, deve em torno de 2,5 bilhões com maus administrações, né? Por isso que está no fundo do poço, e até hoje não contratou nenhum jogador. Lembrando que a janela se abriu dia 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta. Dorival pediu zagueiro, Dorival pediu goleiro para fazer sombra para Hugo Souza, pediu lateral direito, pediu meio campista e pediu 2 atacantes com as características de velocista. Jogador que consegue jogar pela direita e pela esquerda. Então, essas características muda o ataque do Corinthians. Lembrando que o Corinthians hoje tem aí atacantes técnicos e não velocistas. Então, o Dorival não recebeu nenhum reforço. Ele só veio ao Corinthians porque o Fabinho prometeu reforçar o elenco, mas até hoje o Corinthians não reforçou ninguém. Então, o Corinthians vai com um time extremamente alternativo, né, contra o Fortaleza, mas se jogar certinho, bem ajustado, tem condições de vencer o Fortaleza. Davi Luiz deixou o Fortaleza pela a má fase que está passando o Fortaleza. Também deixou o Fortaleza o técnico Vojvoda, né, ficou mais de 4 anos no Fortaleza e agora deixou também. Mas o Corinthians está focado mesmo no jogo quarta-feira que vem contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de volta. Porque o Brasileirão tem prazo para recuperar. O campeonato é longo, vai até dezembro. E a Copa do Brasil perdeu, saiu da competição. O Corinthians esse ano já saiu da pré-Libertadores, já saiu da Sul-Americana e se não tomar cuidado, pode sair da Copa do Brasil. O Palmeiras é um time muito forte, é um time muito qualificado, tem ótimo treinador, né? Corinthians venceu por 1-0, mas o ataque do Corinthians não foi bem contra o Palmeiras. O que funcionou contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na quarta-feira passada foi o sistema defensivo. Tanto o Hugo Souza muito bem, na lateral o Mateuzinho bem, André Ramalho e Gustavo Henrique extremamente bem, na lateral esquerdo o Matheus Bidu bem, e no meio campo, para mim, o destaque do jogo, o melhor em campo foi Ranieri, que desarmou, que saiu jogando, acabou tomando cartão amarelo por obstrução de jogada, mas o ataque ainda não funcionou. Apesar de Memphis Depay, né, ter feito gol, ter sofrido pênalti, só foi isso, não apareceu. E o Yuri Alberto tá voltando depois de 58 dias, quase 60 dias, né, a jogar um jogo, né, iniciando a partida. Então, um jogo difícil, que o Corinthians, o ataque não funcionou, e eu espero que quarta-feira que vem esse ataque funcione contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque, e se funcionar o Corinthians tem condições de sair do Allianz Parque com resultado positivo, né, conseguir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e alcançar aí 4.700.000 de premiação. Uma excelente premiação. E aí, filha, o que vocês acham? Corinthians hoje, com um time alternativo, tem condições de vencer o Fortaleza na Neoquímica Arena? E quarta-feira, Corinthians vai conseguir essa classificação da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras para as quartas de finais e levar essa premiação de 4.700.000? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa um like para fortalecer o trabalho. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho do presidente interino do Corinthians, pelo menos até dia 9 de agosto, onde acontece aí a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir o cargo. Osmar Stable participou de uma entrevista coletiva na Rádio Bandeirante, né, com João Paulo Capelames, com Predson, com vários outros integrantes da mesa, né? Ricardo Capriotti,
né? E falou de vários assuntos, dentre eles, falou do contrato de Memphis Depay, né? Corinthians, agora até dia 20 de agosto, terá que pagar quase 15 milhões ao Memphis Depay. Todos os direitos dele, de salário, né? Direito de imagem, premiação, então de tudo, né? De participação. Então o Corinthians terá que pagar quase 15 milhões e ele diz o seguinte, olha, o contrato tá aí, não foi eu que fiz, certo? Mas a gente tem que cumprir. Tem que cumprir, o contrato é vigente. E se a Osmar sabe, se não cumprir, o que vai acontecer? O Memphis vai acionar o Corinthians na justiça e vai ganhar, como aconteceu com o Matias Rojas e tantos outros jogadores, né? Porque o contrato foi assinado pela diretoria. Não foi o Osmar Estado que assinou? Não foi. Mas foi Augusto Melo que está afastado. Então tem que cumprir o contrato. Dizendo que para cumprir esse contrato tem feito um esforço absurdo, buscando antecipação de receitas, né? Como por exemplo, buscou do Paulistão do ano que vem, né? Buscou receita aí dos patrocinadores. Então tem que fazer todo esforço, não pode errar, mas tem que cumprir o contrato do Memphis. O presidente Omar Stable também pretende aí apresentar o balancete do clube, né? Sobre, né? Colocar no site, né? Assim, todo mês, né? Para ver que o que está fazendo com o dinheiro do Corinthians. Que hoje, no Corinthians, esses anos todos, muitas coisas obscuras, né? Que fazia tudo e a gente não sabia de nada. Então, Osmar Stable quer colocar todas as informações, né, de forma urgente para todo mundo saber o que está acontecendo. Osmar Stable também, o presidente do conselho, né, Romeu Tuma Júnior, disse em entrevista coletiva na sexta-feira que cerca de 8 mil ingressos eram desviados da bilheteria do Corinthians em jogos do time na Neoquímica Arena. Agora, ele foi questionado sobre isso, né, que Romeu Tuma disse, e aí o presidente interino Osmar Stable disse o seguinte, agora isso vai acabar. Já acabou, porque a biometria facial acabou com essa farra. Mas no Corinthians, a gente sabe que a gente está falando de um detalhe, mas são vários detalhes. Porque tem o estacionamento. E o estacionamento? Como é que fica? Hein? Você imagina dizer 8 mil ingressos a 150 reais, aí 120 mil reais? É um absurdo, né, cara? É um absurdo, é uma coisa incrível. Sobre o estacionamento, durante o ano de 2024, no mandato de Augusto Melo, foi utilizado 942 mil reais pelo Corinthians. Na administração de Duílio, 2022 e 2023, 180 mil reais ao ano, né? Na gestão de Stable, que gira em torno aí de 60 dias, o Stable diz que não deu estacionamento de graça para ninguém. E Duílio e Augusto Melo deu estacionamento de graça. Quase R$1 milhão que Augusto Melo deu de estacionamento de graça. É um absurdo. E sobre a empresa que administra o estacionamento do Corinthians, continua ainda administrando. Ainda o Corinthians não rompeu o contrato com a empresa, porque terá que pagar uma multa rescisória de 11 milhões de reais. Então, após romper o contrato com a empresa, o Corinthians vai tentar fazer outras parcerias. Osmar Stable ainda disse que se fizer outras parceria certa, correta, dá pro Corinthians ganhar muito dinheiro. E aí foi questionado, mas por que o Corinthians não fica com o estacionamento para ele? Ele falou assim, o Corinthians pode até ficar, mas tem que arrumar 11 milhões para pagar a multa rescisória. E aí, nesse caso, o que eu entendi, a explicação de Osmar Stable, é que fazendo um novo contrato com outra empresa, a empresa vai, entre aspas, pagar essa multa rescisória pro Corinthians, porque o Corinthians vai fazer aí um contrato onde a empresa vai pagar muito dinheiro pro Corinthians, o Corinthians vai pegar desse dinheiro da empresa e vai pagar. E o Corinthians hoje não tem dinheiro. Por isso que o Corinthians nem tem pensado, mencionado em ficar com o estádio. Então, por isso que tem buscado novos parceiros. Corinthians, a gente sabe, né, meu? É cada coisa que acontece no Corinthians inacreditável. E ainda Osmar Stable diz que muita coisa o presidente assina sem passar no core. Isso eu não sabia. Eu pensei que todas as coisas, de forma obrigatória, tinha que passar no core. Ele falou assim, por exemplo, o estacionamento mesmo, né? O presidente pode assinar com a empresa e acabou. O core não precisa aprovar.
né? Ele falou assim, no meu mandato, não vou assinar nenhum contrato com empresa nenhuma sem levar para o CORE. Mas dizer que estacionamento é de forma administrativa, então pode muito bem o presidente assinar e fechar a negociação. Aí eu vou te falar, aí agora entra a minha opinião. É sobre tudo do Corinthians que vive nesse buraco sem fim. Sobre o quê? Primeiro, quando o cara faz um contrato desse sem passar por conselho fiscal, isso significa que o conselho fiscal não fiscaliza nada. Certo? Porque o presidente nem leva para ele. Se leva é se quiser. Não, teria que mudar o estatuto. E o estatuto já deveria ser de forma obrigatória para passar por um exemplo parecido, um colegiado, né? Que é o CORE, para aprovar o conselho fiscal, o conselho deliberativo, o conselho de ética, né? Tudo dentro de um pacote que significa CORE. Então, por isso que a gente sabe, né? Muita gente não sabe, mas a gente entende que o Corinthians hoje só deve esses absurdos por causa desses contratos caóticos, desses presidentes, né, arcaicos no Corinthians, né, esse mandatário arcaico, que fizeram muita coisa errada para o Corinthians chegar onde está hoje, que é no fundo do poço. Se o Corinthians, agora para frente, for passado a limpo, com pessoas sérias e competentes, o Corinthians vai se tornar maior que o Flamengo rapidamente, na conquista de título, no poder financeiro, que hoje o Corinthians não tem poder financeiro, de grandes contratações, assim como o Flamengo tem feito, né? E eu espero que nós estejamos no caminho certo aí com o Osmar Stabile e outras pessoas que chegarão ao Corinthians, que possa chegar aí em prol apenas do Corinthians, e não para facilitar aí desvio, como tem desvio de ingresso, né? Ex-presidente, depois que acabou seu mandato, utilizando o cartão do Corinthians, ex-presidente no mandato do Corinthians, usando o cartão corporativo para comprar cigarro, para comprar hortifruti, para comprar no açougue, comprar no mercado. Isso é lamentável. O cartão corporativo tem que ser para gastos do clube e não gastos pessoais, como o GE divulgou e a imprensa de modo geral divulgou essa informação. É lamentável. Inclusive, o André Sanches não teve a vergonha e confirmou tudo. Confirmou tudo que fez. Falou que vai pagar o Corinthians à vista. Duílio Monteiro Alves negou. Mas a Globo confirmou que a veracidade das informações. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas notícias do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like e a inscrição. Obrigado!